Volta ao nosso estudo sobre o Evangelho do Reino, a vinda do Reino e a ceia do Senhor. Hoje queremos falar um pouquinho sobre o caráter do procedimento da ceia do Senhor. Vamos iniciar esse momento então com algumas perguntas pertinentes a essa aula. Como a morte expiatória de Jesus atua na ceia do Senhor? Qual é a maneira que Jesus hoje proporciona seu corpo e seu sangue aos seus como comida e bebida deles? Qual é o caráter das ações de Jesus quando quebra ou parte o pão e despeja o vinho, distribui aos seus discípulos e diz: Este é meu corpo, este é meu sangue. E qual é a relação entre ceia e Páscoa? Coisas que nós estamos vendo nos vídeos anteriores e que hoje nós queremos dar uma continuidade, né, tentando tirar um pouco dessas dúvidas que paira em torno dessas indagações que podem acontecer em relação à ceia do Senhor. Em Lucas capítulo 22, o verso 14 até o verso de número 20, eu gostaria de estar lendo novamente para nós lembrarmos. Ele vai dizer assim, que está falando dessa ceia que Jesus teve antes dele cumprir, né, aquilo que ele veio cumprir com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Lucas 22, 14 a 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. O verso 15, não, Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. No verso 17, ele toma um cálice, diz o texto, né, e dá graça e reparte entre eles. Depois, passado esse momento, Jesus novamente, então, verso 19, ele toma o pão, dá graça e distribui também, parte distribui entre eles, e depois ele toma o cálice, diz o texto no verso de número 20, né? E também ele diz que esse é o cálice da nova aliança derramado também em favor deles, né? Então nós vemos aqui essas duas expressões que Lucas traz para nós e que é pertinente para nós entendermos um pouco em relação a esse momento da ceia que nós temos no período da Páscoa que Jesus está fazendo, período esse da refeição pascal que está dentro do contexto da festa dos pães asmos. Né? Nós precisamos lembrar bem disso, que nós temos ali então mais de um Shabat, mais de um sábado, porque em Levíticos capítulo 23 diz que todas as festas também era Shabat, todas as festas seria dia de descanso, um sábado no Senhor, não apenas um dia em 7. Então nós temos aqui nessa semana mais de um Shabat, ou mais de um sábado. Né? Aquilo que João no Evangelho ele vai dizer o longo sábado, né? Porque temos mais de um sábado dentro de uma só semana. Temos a festa dos pães asmos, nós temos a refeição pascal e nós temos também, né, um dia entre 7. Não vamos esquecer disso, né, para nós não fazermos ideias diferentes em relação a esse contexto dessa última Páscoa que Jesus celebra com os seus discípulos. Esta última ceia também, né, nós vemos Jesus então se colocando junto à mesa
E entendemos, então, a partir desse momento, nessa ceia, realizou, então, o quê? Uma refeição pascal. E dentro desse contexto dessa refeição pascal, então, que nós vamos ter, né, a ceia do Senhor. À luz dessa refeição, no período, então, das festas dos pães asmos, para nós entendermos melhor a realidade da ceia do Senhor. O pão, as ações de graça e o vinho sempre estiveram presentes também na refeição pascal, né? Então, ela já está presente ali naquele momento, né? E nós precisamos olhar para isso também nesse contexto, porque o pão refere-se aos pães asmos, é a festa dos pães asmos que nós estamos tendo ali. Jesus está nesse contexto da festa dos pães asmos. E como que era a festa dos pães asmos? Né? Eles eram comidos, esses pães, com o Cordeiro Pascal. Né? A festa vai estar nesse contexto. Um pão comido com o Cordeiro Pascal, ou com o Cordeiro, né, sacrificial da Páscoa. Mateus capítulo 26, no verso 26, nós vamos ter aqui uma, uma questão em relação a isso. Eu gostaria de estar lendo para vocês, para nós entendermos melhor, que está no contexto da ceia do Senhor. E Jesus diz assim: enquanto comiam o quê? A refeição pascal. Tomou Jesus um pão, o pão que estava dentro dessa refeição já dos pães asmos, e abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Durante a refeição, então, da Páscoa, né, nesse contexto da festa dos pães asmos, Jesus pega o pão e assim ele introduz nesse período, então, né, a ceia, né, que ele vai trazer como a resposta do que? Dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascal, né, que o Velho Testamento aguardava, que agora de forma completa se dá nele, e ele vai trazer o que? Dentro desses elementos, pão e vinho que nós temos dentro dessa refeição, ele traz a sua realidade, ele, o seu corpo, pão dado por nós, ele, o vinho, né, no seu sangue derramado em favor de nós. Então nós temos esse contexto. Nesse contexto de festa de pães asmos, nessa refeição, nós temos a ação de graças também, né? A oração da mesa, que foi pronunciado antes de ser iniciada a própria refeição pascal, né? Enquanto eles comiam, então nós temos isso, né? O capítulo também de 14 de Marcos, pegando junto com Mateus, para nós lembrarmos novamente que nós já vimos isso no vídeo anterior, mas o verso 22 diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Né? Nós temos aqui esse contexto igual ao de Mateus. Né? Em Lucas capítulo 22, também nós vamos ter essa mesma expressão no verso 19, né? Mas lembrando que Lucas ele coloca aqui sim uma diferença aqui no contexto de Mateus e Marcos, porque ele acrescenta mais de um cálice, porque nós estamos aqui nesse contexto de festa dos pães asmos. Mas no capítulo 22, no verso 19, ele diz assim: e tomando um pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Verso 19. Mas lembre-se que no verso 17, Jesus toma o cálice, dá graça e reparte entre eles. Dar graça, ações de graça. Nós temos ações de graça sendo dado aqui porque fazia parte dessa festa, a festa dos pães asmos, na refeição pascal. O vinho também tem essa relação, então, ao vermos aqui, principalmente em Lucas 22, né, essa relação de que havia mais de um cálice naquele momento. E ao segundo cálice é que Jesus, então, distribui que foi distribuído durante a refeição própria, que está no contexto de Mateus 26, 27 e Marcos 14, 23. Né? Para Mateus e para Marcos fala desse cálice, mas em Lucas nós temos o verso 17 falando de um cálice e o verso
20, falando do outro cálice. Né? É esse segundo cálice, ou pode ser o terceiro cálice, não sabemos, mas o texto deixa em Lucas essa possibilidade de um segundo cálice, né? E é nesse cálice então que Jesus introduz a ceia do Senhor. Né? Ou seja, no final da refeição pascal, então que Jesus então vai fazer isso, né? Nessa festa dos pães asmos, ok? 1 Coríntios, se nós lembrarmos aqui, Paulo, quando ele relembra o contexto da ceia do Senhor, e ele vai falar um pouco sobre essa conotação desses elementos, né? Ele fala desse cálice também como forma de ações de graças, né? E um cálice que diz ele que é abençoado por nós também, né? Porque está nesse contexto, e Paulo vai trabalhar esse contexto da refeição pascal também. Primeiro, no capítulo 11, o verso 23, nós vamos ter aquilo que ele recorda. Porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, então ele fala, tomou o pão, deu graças, né, ações de graças, depois ele também pega o cálice, né, dando ações de graças também, e ele diz que esse é o cálice da nova aliança, da mesma forma que Lucas fala sobre esse cálice no segundo cálice. E é interessante nós olharmos para 1 Coríntios, aqui Paulo falando, porque no capítulo 10, no verso 16, ele diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Quem abençoa o cálice aqui nesse caso? Né? Segundo Paulo, nós abençoamos, é o que ele está dizendo isso. Né? Por quê? Porque está naquele contexto de ações de graças que existia dentro da festa do Pães Asmos, né? Ou da refeição pascal. É nesse contexto, eu estou batendo bem na tecla para nós entendermos esse momento. É nesse contexto, né? E nesses detalhes, então, que nós temos dessa festa, dessa refeição pascal, nessa festa de Pães Asmos, que nos ajuda a compreender as ações de Jesus Cristo naquele momento, naquela mesa, trazendo então também no final dessa refeição pascal, né, a ceia que ele agora estava instituindo, né? Aquilo que Paulo vai falar, né? Aquilo que ele aprendeu de Cristo, que na noite que ele foi traído, ele fez isso, ele instituiu, né, essa ceia também, né, para a realidade da igreja. Então Jesus faz o quê? Ele relaciona com o seu corpo e sangue os elementos da ceia, justamente como o pai de uma família judaica relacionava os acontecimentos que houve lá no Êxodo, lá no período do Egito, com os elementos então dessa refeição pascal que começa lá com Moisés. Ok? Da mesma forma que o pai fazia isso, o pai judeu fazia isso na sua família, Jesus está fazendo com os seus discípulos. Agora dando uma nova conotação, né, naquilo que ele fez. E ele explica então esse momento, referindo-se ao quê? O vinho como sendo o seu sangue, o pão como o seu corpo. Entendendo que o corpo e o sangue são os dois elementos materiais constituintes também do homem, né, que são separados um do outro, né, no momento em que o homem morre. Né, e é justamente a morte de Jesus que então está em foco na ceia naquele momento. O corpo de Jesus também será oferecido, é o que diz aqui para nós Lucas capítulo 22, verso 19. Tomando o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo oferecido por vós. Né? Então, é algo que nós precisamos olhar aqui também quando fala sobre o corpo de Jesus. É ele que está dizendo que eu vou ser o sacrifício, né, para a vida de vocês. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Deus que se encarnou. Encarnou por quê? Porque eu vou oferecer esse corpo em favor de vocês. Oferece o corpo e derrama o sangue, porque o sangue era aspergido, né, que nós temos naquele contexto.
E nós vemos aqui, principalmente em Mateus, no capítulo 26, quando fala também desse momento da ceia do Senhor, no verso 28, Jesus diz assim: porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado, né, em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, o corpo oferecido e o sangue derramado. Né? Não vamos esquecer que na Páscoa, né, naquela primeira Páscoa que nós vamos ter lá no Egito ainda, né, o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi aspergido nas casas, né, foi derramado e foi aspergido nas casas para que o anjo destruidor não adentrasse, né, e aquele cordeiro, o corpo daquele cordeiro, se tornou refeição para eles também. Né? É nesse contexto que Jesus está dizendo aqui. Né? Nós precisamos olhar bem para isso. Né? Mostrando que toda aquela realidade da Páscoa que nós tínhamos no Velho Testamento se cumpre em Cristo Jesus. E se cumpriu em Cristo Jesus é aquilo que João falou, né? João, o batizador, falou a respeito de Jesus quando ele acenou para Jesus, mostrando, né, aos seus discípulos que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então nós temos uma linguagem que é usada de pronunciamentos sacrificiais, né, onde nós vamos ter aqui, era norma entre os vocábulos para os judeus, carne, sangue, né, oferecer, derramar, né, do animal sacrificado, né, e o sangue dessa vítima. Se você for lá em Êxodo, capítulo 24, verso 8, você vai ver a relação com Mateus 26, 28, né, e também com Marcos 14, 24. Vai lá o texto de Êxodo 24, 8, que fala sobre essa mesma expressão, né, que nós temos lá no momento da Páscoa do Senhor, e nós vamos ver que essa forma de falar era própria, o judeu entendia isso, carne, sangue, né, o oferecer, né, a carne ou derramar o sangue, né, e Jesus então traz a memória de que tudo isso está acontecendo agora, a partir daquele momento que Jesus vai entregar o seu corpo em favor de nós e derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mas qual a relação então entre o sacrifício e ao que é comido e bebido ao redor da mesa? A ceia, então, é semelhante à refeição pascal, na qual Israel recebe a libertação ou recebeu a liberdade de comer e de beber, né? Devido ao quê? Devido ao sacrifício do cordeiro que tinha sido morto. Não um sacrifício, mas uma refeição, que pressupõe sim um sacrifício. A refeição vai pressupor o sacrifício, porque sem o sacrifício não haveria a refeição pascal naquele momento. Então é uma refeição, fruto e resultado daquele sacrifício. Mas aquilo que Jesus indica como pão e vinho é a vida, a força e a alegria dos discípulos, resultado do quê? Do seu sacrifício a ser realizado. Né? Na Páscoa estava uma inversão, primeiro o sacrifício e depois a refeição. Né? Jesus está fazendo a refeição acontecer, ligando isso com o sacrifício que ele vai realizar. Então Jesus indica na ceia o quê? A origem e a base da salvação dos seus, que vai se fundamentar então numa nova aliança. Por isso, a nova aliança do meu sangue derramado lá na cruz do Calvário, né, que Jesus vai falar e Paulo vai recordar isso bem presente em 1 Coríntios. Desse sacrifício, os discípulos poderão então comer o pão e beber o vinho. Né? Podem então o quê? Derivar vida e alegria como resultado contínuo para esta época. A ceia, então, não deve ser considerada um sacrifício, e sim uma refeição sacrificial. Sacrifício que sustenta a vida da igreja em toda essa época. Assim, toda a pregação do reino dada por Jesus é concentrada nisso, na ceia, né, de uma maneira bem messiânica. Né? Por isso que
nós temos dentro de um contexto litúrgico de templo, nós temos o púlpito que lembra a pregação e nós temos a mesa do Senhor que vai lembrar tudo isso na nossa vida. Né? Essa refeição, né? Esse sacrifício que Jesus fez, essa alegria que nós temos agora de poder celebrar, né, a ceia do Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Né? E infelizmente, essa mesa hoje é muito ofuscada ou até retirada do contexto da liturgia de culto dentro das nossas igrejas. Mas, continuando, será que as ações de quebrar ou de partir o pão e de despejar o vinho não simbolizam o sacrifício de Jesus? Vamos responder isso em algumas questões. Quanto à primeira dessas ações, o que nós vemos? A palavra quebrado em alguns manuscritos de 1 Coríntios, principalmente capítulo 11, verso 24, não deve ser original. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Vou ler o texto. Nessa palavra de quebrar, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 24. E tendo dado graças, partiu e disse: Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Jesus então tomou o pão, né, e deu aos seus discípulos. Né? Então a palavra quebrado não aparece originalmente, né, nesse contexto. Segunda questão que nós temos, que a ação de quebrar o pão ou de partir o pão não nos leva a pensar em quebrar um corpo humano. Né? Por quê? Uma das promessas do Velho Testamento também que se cumpre em Cristo foi que nenhuma parte do seu corpo foi quebrado. Né? Então essa questão que nós precisamos entender também. Em terceiro lugar, era completamente normal para o pai da família quebrar o pão em toda a refeição, em vez de cortar com a faca. O pai pegava e com a sua própria mão ele fazia o quê? Ele quebrava ou ele partia esse pão, ele não usava a faca naquele contexto. Então nós temos esse contexto que era algo comum naquele momento. Quarta questão, toda a ideia de quebrar a carne ou o corpo era alheia à praxe sacrificial. A ação sacrificial não consistia em quebrar em pedaços a carne, mas em derramar o sangue. É isso que nós vemos nos sacrifícios no Velho Testamento. E em quinto lugar, enfaticamente nós vamos ver em João 19:36 o relato de que, como no caso do Cordeiro Pascal e para cumprir a profecia, nenhum ossos de Jesus poderia ser quebrado, né? E não foi quebrado. Né? Vamos pegar o texto para nós darmos uma olhada a isso lá no Evangelho de João, que não é o Evangelho sinótico, no capítulo 19, então no verso 36. João assim o diz: E tudo aconteceu para cumprir as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Né? Isso quando Jesus, então, morreu naquela cruz. Né? Que para acelerar a morte de quem estava na cruz, né? Estava passando a hora, o que eles faziam? Eles quebravam, né, a perna da pessoa para que ela não tivesse mais sustentação e ela pudesse morrer mais rápido. E a hora que chegaram até Jesus, Jesus já estava morto, então não foi quebrado nenhum dos seus ossos. Isso diz enfaticamente João capítulo 19, verso 36, recordando as profecias do Velho Testamento. E por último, nós vamos ver aqui que o próprio texto não faz nenhuma alusão a esse simbolismo. Ok? Assim, então, nós temos que pensar que as ações da ceia simbolizam o resultado do sacrifício. Este é meu corpo, não se refere ao pão que Jesus estava quebrando, e sim ao pão que ele estava distribuindo.
né? Não tem a conotação do quebrar, mas no distribuir. Da mesma forma, o este que é o meu sangue, que ele fala, este é meu sangue, não pode se referir ao ato de despejar o vinho no cálice. O vinho é um vinho distribuído, que possivelmente já estava também no cálice. O verbo aqui que nós temos, ekgen, não pode ser usado então para um ato de despejar vinho, mas o ato de derramar, né? Significa derramar. Né? Você pode olhar lá em Mateus capítulo 9, verso 17, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 37, e Apocalipse, capítulo 16, dos primeiros versos, nós vamos ver sobre essa expressão derramar, que não tem essa conotação de despejar, ok? O que nós temos mais ainda que podemos ver aqui, que conforme o rito pascal, o vinho já por algum tempo estava no cálice. Então Jesus pega o cálice e também distribui aos seus discípulos. Esse caráter, então, das ações na ceia procede, então, o intuito dela. Jesus quer indicar, então, aos seus discípulos, naquele momento, que a causa e a base da sua salvação estão na morte expiatória, lá na cruz do Calvário. Há algo que ele proclama como o Evangelho do Reino. Né? Essa salvação, então, consiste na realização da nova aliança. E Jesus já está, então, trazendo essa realidade para a vida dos seus discípulos naquele momento. Essa é a indicação, então, que ele dá, que a sua morte expiatória seria a base da salvação para eles. Né? E é uma confirmação, então, é uma selagem, porque Jesus faz isso ao dar o pão, ao dar o vinho, né, como o seu corpo e como o seu sangue. Assim, então, a última ceia se torna o quê? A refeição da aliança do novo pacto do povo de Deus. A última ceia se torna a refeição da aliança da igreja que Cristo ajunta para si mesmo, né? A daqueles que nós entendemos como os muitos que nós temos, ok? Então isso para nós aqui é algo que precisaríamos entender desse caráter do procedimento de Jesus naquele momento diante da ceia. O que nós temos aqui então? Simbolismo e realidade. Uma questão importante nesse momento é também qual a relação entre pão e vinho e corpo e sangue, nesse simbolismo e nessa realidade. Aqui nós temos algumas questões que nós não vamos entrar no mérito, mas por quê? Porque não vai ser necessário, mas eu gostaria de lembrar de duas questões doutrinais aqui de contextos diferentes. A doutrina católica romana e os escritos luteranos mais antigos. Em relação, essa relação então, que denota uma identidade material, implicando o quê? Na transformação da essência do pão e do vinho. Para os católicos, transubstanciação, torna-se. Para os luteranos, consubstanciação. Então nós temos essas duas questões, mas aquilo que nós vimos até aqui, né, já nos ajuda, através do seu contexto, que esta posição já não precisa ser discutida, transubstanciação e consubstanciação. Por quê? Na instituição da ceia, Jesus afirma: este é meu corpo e este é meu sangue. A que se refere essa palavra este, então? Ao pão e ao vinho. É o que Jesus se refere. Né? Como entender essa relação de pão e vinho, e de pão e vinho, de corpo e sangue? Lembrando que Jesus está ainda corporalmente presente naquele momento. Né? Jesus ainda não foi preso, julgado, condenado e morto. Né? Ele está presente. Né? E quando ele toma o pão, e quando ele toma o vinho e pronuncia essas palavras, ele ainda está ali presente. Né? Assim, então, nós podemos concluir o quê? Que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Né? Porque Jesus está presente e ele está usando desses materiais ali naquele momento, tanto o pão quanto o vinho. Em outras palavras, nós podemos ver que a relação em pauta é uma relação simbólica.
pão e vinho podem simbolizar, então, corpo e sangue. Né? Assim como nós vemos lá em Mateus 5, né, quando Jesus olha para os seus discípulos e ele traz uma simbologia nos seus discípulos, dizendo que os discípulos eram sal do mundo, que os discípulos eram luz no mundo. Né? Esse mesmo contexto que nós temos aqui, simbólico, que Jesus está tratando nesse momento. Por isso que a distribuição do pão e do vinho também faz parte de um simbolismo. É a palavra e ações de Jesus que possibilitam, então, aos discípulos receberem, por meio do pão e vinho, o seu corpo e o seu sangue, que ainda ele vai estar dando lá naquela cruz do Calvário. Símbolo, sim, mas também o pão e o vinho representam, de maneira que aquele que recebe o pão e o vinho recebe o corpo e o sangue de Jesus simbolicamente. Então há uma representação também aqui. Né? Ao mesmo tempo, devido a esta distribuição dada por Jesus, o pão e o vinho são vinculados a uma realidade. A realidade que aqueles que o recebem vão receber o que? O resultado do sacrifício de Jesus Cristo. Logo, meus queridos, a ceia então nos proporciona o resultado do sacrifício de Jesus, ou seja, a vida e a salvação, que é o significado então que vai estar nas palavras corpo e sangue. Assim, recebendo o pão e o vinho, nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, a vida de maneira simbólica, mas ao mesmo tempo real. Por quê? O que recebemos na ceia não é a constituição física de Cristo, nem uma repetição ou prolongação ou atualização do seu sacrifício, mas é o resultado do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário em favor de nós. Por último, o que garante que é isso que nós então recebemos quando estamos no momento da ceia? Qual é a garantia então dessa relação entre pão e vinho e corpo e sangue? À luz de tudo que nós já vimos até aqui, a única resposta que podemos dar, e é tão simples, é a palavra de Cristo. A palavra autorizada, messiânica de Cristo. É ela que garante a relação entre o símbolo e a realidade. Né? Claro que a fé da parte do participante é pressuposta, mas o vínculo entre o pão e o vinho, entre o pão e o corpo, o vinho e o sangue, está nas palavras de Cristo. Né? O fato dele ser o distribuidor, o fato dele ser o hospedeiro naquele momento. Logo, a mesa do Senhor, aquela mesa que nós temos eucarística dentro da igreja, pertence a Cristo. E é Ele que nos chama até a sua mesa. E é Ele que distribui então esses elementos, né, para a nossa vida também. Ok? Por isso que a mesa não deveria ser ofuscada e deixada de lado como representação. Né? Por isso até mesmo que a mesa da ceia é uma mesa própria. Né? E em muitos lugares tem aquela frase, em memória de mim. Né? Não é uma mesa qualquer. Infelizmente nós perdemos um pouco disso pelo relaxo litúrgico que nós perdemos com relação ao templo. Mas na palavra de Cristo está então a garantia para a igreja. Qual a garantia? Que é quem recebe nesta época que nós estamos, a sua vida das mãos do seu Senhor por meio da palavra proclamada. É a igreja que recebe, e recebe hoje, por essa palavra proclamada vinda de Cristo, pelo pão e pelo vinho que são proferidos na mesa do Senhor. É aquilo que Paulo fez ao deixar como exemplo para a igreja em Corinto. Né? Aquilo que eu recebi do Senhor, né, eu também relembro a vocês, ou seja, a palavra de Cristo agora é exposta e ele faz toda aquele momento de rito, relembrando
o símbolo e a realidade na presença de Cristo, porque é através da palavra de Cristo que nós temos então essa garantia da relação entre o pão e o vinho e o corpo e o sangue. Mas, finalizando, meus queridos, esta aula, eu creio que agora nós podemos entender melhor esse momento, aquilo que Mateus 26 então traz para nós no verso 26 e 27. Enquanto comiam a refeição pascal, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou o cálice, um cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. É isso então que nós temos nessa simbologia, nessa realidade, através de quem o faz, que é Jesus Cristo, através da sua palavra. Que Deus nos abençoe a entendermos essa questão bem importante para as nossas vidas. Próximo aula nós vamos falar sobre o futuro do reino dos céus, o problema da proximidade, então, com relação a esse reino dos céus futuro, presente, né, que está chegando até nós. É isso que nós vamos tratar a partir daqui. A ceia foi até esse momento, espero que tenha compreendido. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, volta novamente aos vídeos, revejam todos eles e ficou dúvida, me procure que nós vamos poder conversar, falar, tirar as nossas dúvidas, porque é para isso que também eu estou aqui perante vocês, mesmo que seja à distância, ok? Forte abraço, né? Até o próximo vídeo, né? Com relação agora ao futuro do reino dos céus, começando com o problema da proximidade. Até lá!